Oi, gente, boa noite. Muito bem-vindos a mais um dia de aula de Química Farmacêutica. Espero que estejam todos bem e que também estejam animados, porque eu estou muito animada. Sempre muito animada, né, gente? Sempre muito. Então, bora lá começar, né? Porque senão depois a gente não consegue finalizar o que foi programado. Então, eu queria começar, como eu sempre começo todas as aulas, né? Fazendo uma revisão do que foi dito anteriormente, né? Então, só para a gente se situar, nós estamos estudando, então, a parâmetro de partição, certo? Dentro da relação estrutura-atividade quantitativa, e nós fizemos na última aula uma avaliação de como que intervalos, né, de alteração do coeficiente de partição iria alterar no comportamento da molécula, né, quando a gente fala de resposta biológica. Então, a gente viu que quando a gente tem um intervalo pequeno para esse coeficiente de partição, o que eu tenho é uma resposta, né, uma relação de resposta e concentração proporcional, certo? Isso faz com que a gente observe aquela regra dos métodos mínimos quadrados, né? Onde a gente utiliza a regressão linear, então, para poder mensurar o comportamento dessas moléculas. Agora, quando a gente tem, o slide que está aí para vocês, né? A gente gera aquela equação do y é igual a x mais b. Mas quando essa faixa, né? Essa faixa do coeficiente de partição P ela é muito longa, né? A gente a gente deixa de ter essa reta, né? Essa correspondência, e aí a gente passa a ter gráficos, então, em forma de parabólica, né? Então, eu até desenhei no quadro para vocês na semana passada como que a gente interpretaria esses resultados, mas são informações que estão aí no slide para vocês. O valor máximo de log de P0 vai representar o equilíbrio entre a hidro e a lipossolubilidade, certo? Valores abaixo de P0, então valores abaixo de P0, ó, P0 está aqui, certo? Valores abaixo de P0 teriam dificuldade do fármaco para penetrar a membrana, certo? Então, seriam fármacos que não seriam tão lipofílicos assim, a fim de conseguirem atravessar a membrana, né? E eu tenho que valores acima de P0 indica que o fármaco terá dificuldade em deixar a membrana, né? Ou seja, o fármaco ele é tão lipofílico, mas tão lipofílico, que ele vai ficar preso ali na membrana celular. Então, eu tenho o aprisionamento do fármaco na membrana celular. Lembrando que coeficiente de partição P, ele é P maiúsculo, ele é utilizado para a gente analisar o movimento da molécula, né, na membrana. Eu coloquei até aqui para vocês, ó, parâmetro utilizado para medir o movimento do fármaco através da membrana. Então, é para isso que a gente utiliza o coeficiente de partição P quando a gente fala da relação estrutura-atividade quantitativa, ok? Então, eu tenho coeficiente de partição P para a molécula inteira, certo? Então, o coeficiente de partição P maiúsculo, ele vai medir, então, a questão da lipofilicidade da molécula inteira. Então, a gente já sabe que o ideal é que exista um equilíbrio entre hidrossolubilidade e lipofilicidade. Por quê? Porque a membrana, né, ela tem uma bicamada lipídica, mas ela tem o meio dela ali aquoso, o meio intersticial também, ele é aquoso. Então, se a molécula ela não tiver esse equilíbrio de comportamento,
ela fica muito comprometida no que se diz respeito, né, à funcionalidade dela como fármaco. É o que eu sempre falo para vocês. O medicamento, para ele fazer efeito, eu preciso voltar lá na farmacologia e lembrar que esse medicamento, por exemplo, por via oral, vou usar o medicamento, pum, engolir. Então, ele vai passar, ele vai ter que passar pelo estômago, ele vai chegar lá no intestino, ele vai ser absorvido, mas para que ele seja absorvido, o fármaco ele precisa passar pelo processo de desintegração. Então, por exemplo, um comprimido, ele tem que deixar de ser comprimido, ele precisa, pum, quebrar, certo? Uma vez que ele se desintegra, que ele se abre, o fármaco ali que faz parte daquele comprimido, ele precisa se solubilizar, porque o intestino vai absorver pó íntegro, certo? Partícula sólida. Não vai acontecer isso, né? Então, esse medicamento, essa molécula, ela precisa se solubilizar nos líquidos intersticiais. Então, lá no intestino, ela tem que estar totalmente solubilizada, é em solução mesmo, né? Totalmente dissolvida ali nos líquidos intersticiais para que ela seja, então, absorvida. Então, olha como é que é interessante a gente pensar agora na parte da química, né, da química farmacêutica. O fármaco ele precisa ser solúvel em líquidos, em água, certo? Mas ele também precisa ter características lipofílicas por causa da constituição da membrana celular, certo? Então, se eu tenho uma bicamada ali, né, uma bicamada lipídica, fosfolipídica, então eu preciso que esse medicamento ele consiga atravessar essa membrana de tal forma que a célula também não gaste energia, é o que eu já falei para vocês. Esse transporte do medicamento, ele tem que ser um transporte passivo. A célula, ela não vai gastar energia para colocar a membrana de molécula de medicamento para dentro. Então, esse transporte ele tem que ser passivo, ok? Então, essa característica físico-química, esse equilíbrio, né? Equilíbrio hidrofílico, hidrofílico e lipofílico é extremamente importante no que se diz respeito à absorção, é a molécula atravessar a membrana, tá? Então, beleza, vamos dar continuidade aí, porque já chega de revisão. Então, eu coloquei para vocês assim, constantes de substituintes lipofílico π. O que eu falei para vocês na outra aula, né? Quando a gente tem a análise do coeficiente de partição da molécula como um todo, eu tenho P, certo? Mas eu também preciso entender que, em se tratando de química farmacêutica, eu lido todo o tempo com modificações estruturais, né? Então, eu posso trocar o hidrogênio por um grupamento metil, posso trocar um hidrogênio por um grupamento hidroxila, né? Eu posso trocar o hidrogênio por um halogênio. Então, eu admito, né? A gente admite que trocas são possíveis de acontecer, né? Então, eu posso fazer substituições de grupamentos, né? Lembrando que todos os átomos que compõem aquela molécula precisam obedecer à regra de número de ligações. Então, o carbono continua fazendo 4 ligações, né? Então, se eu tiro o hidrogênio do carbono, né, na hora de fazer a substituição ali, eu preciso prestar atenção, principalmente na hora de desenhar. Porque às vezes vocês colocam, por exemplo, representam o hidrogênio e colocam mais um substituinte. Aí o carbono fica fazendo 5 ligações. Então, tá errado, ok? Então, vamos lá. Então, esses substituintes, né, lipofílicos π, eles representam a contribuição que um grupamento faz ao coeficiente de partição e foram definidas por Hensch e colaboradores pela equação π vai ser igual a P, a log de P de x menos log de P de h, né? Então, falando um português bem claro, o que é essa questão do π? É o quanto cada grupamento inserido na molécula contribui para o aumento ou para a redução
do valor de P. Lembrando que P, grandão, maiúsculo, é coeficiente de partição. Então, por exemplo, se eu tiro um hidrogênio e coloco um grupamento metila, por exemplo, esse grupamento metila, ele aumenta ou ele diminui o coeficiente de partição? Então, seria a análise da contribuição desse grupamento isolado, certo? Se eu tiro, por exemplo, o hidrogênio e coloco uma hidroxila, eu aumento ou eu reduzo o coeficiente de partição? Então, agora a gente vai começar a analisar como cada tipo de grupamento, né, cada substituinte vai alterar o coeficiente de partição da molécula como um todo, tá? Então, o que eu quero que vocês guardem, e me perdoem se estiver muito repetitivo, é que coeficiente de partição P é para a molécula como um todo, certo? Constante de substituintes lipofílicos π é para grupamentos, para substituintes que foram introduzidos ali na molécula, tá? Então, agora a gente pode dar continuidade. Vou lá agora para a equação, Laura. Eu tenho que, então, essas constantes de substituintes, né? Ela é uma relação matemática, então eu tenho aqui, ó, π é igual a log de P de x menos log de P de H, tá? Então, o que seria esse log de P de x e esse log de P de H? Então, eu tenho que P de H vai ser o coeficiente de partição do composto padrão. Então, todo composto, toda molécula, ela tem o seu coeficiente de partição, certo? Então, quando eu falo de P de H, aqui, ó, P de H vai ser o coeficiente de partição do composto padrão, ou então o coeficiente de partição do meu protótipo, ok? P de X vai ser o coeficiente de partição do derivado monossubstituído. O que é esse derivado monossubstituído? Eu tinha uma molécula padrão, um composto padrão. Esse composto padrão, ele vai receber uma substituição, certo? Uma substituição por vez. Então, o que eu preciso analisar é o quanto cada um dos substituintes contribuiu ou não contribuiu, né? Aliás, contribuiu de qualquer forma, ou contribuiu positivamente ou negativamente para o coeficiente de partição, levando em consideração um substituinte por vez. E é por isso que eu utilizo essa nomenclatura aqui, ó, do monossubstituído, tá? Então, como que a gente interpreta? É uma continha, uma subtração simples, fácil de fazer, né? A gente vai ver que esses valores, eles são tabelados, então é bem tranquilo da gente fazer o cálculo, né? Então, como é que a gente vai interpretar esses resultados? Então, eu tenho que valores positivos de π indica que o substituinte possui uma lipofilicidade maior que o hidrogênio. Então, toda vez que eu fizer a subtração e eu obtiver valores positivos para π, isso significa que o substituinte ele é mais lipofílico do que o hidrogênio. A comparativa é sempre o hidrogênio. Eu vou mostrar para vocês a tabela, vocês já estão com o material aí, vocês já devem ter dado uma olhada. Essa tabela aí, ela coloca, né, que a contribuição do hidrogênio é nula, ok? A gente vai chegar lá. Agora, valores negativos de π indica que o substituinte possui uma lipofilicidade menor do que o hidrogênio, certo? Então, se eu fiz a subtração e o resultado de π foi negativo, isso significa que esse composto, esse substituinte, na realidade, que entrou para o composto, que foi introduzido para o meu composto padrão, né, que está sendo testado, ele reduz o coeficiente de partição da molécula, então, e aumenta a interação do composto aí com compostos polares, né, com a água, por exemplo, tá? E aí, eu coloquei aqui para vocês embaixo, ó, de verdinho, que
quando vários substituintes estão presentes, o valor de π para o composto vai ser a soma dos valores de π de cada substituinte, tá? O que isso quer dizer? Vamos supor que eu estou em experimento e a minha molécula lá... vamos pegar a molécula, mas se bem que não vai dar muito certo, mas bora lá. Pensem na molécula do momento. Eu tenho cloroquina e eu tenho hidroxicloroquina. Qual que é a diferença da cloroquina e para hidroxicloroquina? Pensem. Então, beleza. A molécula, ela foi substituída uma vez, então ela foi monossubstituída, certo? Se ela é hidroxi, quem entrou no lugar do hidrogênio foi o grupamento hidroxila, certo? Então, se eu for falar de coeficiente de partição, né, cloroquina e hidroxicloroquina, quem tem o maior coeficiente de partição? Vai ser a cloroquina. Por quê? Porque a hidroxicloroquina, ela teve um hidrogênio substituído pelo grupamento hidroxila. Hidroxila aumenta a solubilidade de água e reduz o coeficiente de partição. Olha, estou tendo ótimas ideias aqui para atividade avaliativa. Entenderam isso? Então, cloroquina, hidroxicloroquina, tiro o hidrogênio e coloco o grupamento hidroxila. O que eu fiz com o coeficiente de partição? Reduzi o coeficiente de partição da molécula e aumentei a solubilidade da molécula, então, em líquidos, tá? Em líquidos polares, né? Em água, por exemplo, né? Em meio aquoso. Por que eu estou falando da hidroxicloroquina? Então, imagina se eu continuasse a fazer experimentos com essa molécula. Estou lá continuando estudando com a cloroquina. Primeira substituição que eu fiz foi com a hidroxicloroquina. Então, fiz a substituição, tirei o hidrogênio, coloquei lá o grupamento hidroxila. Mas eu quero fazer novas introduções na molécula para poder ver como que fica o comportamento dela, certo? Comportamento em torno dessa questão do coeficiente de partição, por exemplo, transporte de membrana, como que fica a hidroxicloroquina. Então, o que eu faço? Eu vou fazer uma outra substituição, certo? Então, agora eu vou pegar o meu composto padrão e vou fazer uma outra substituição, certo? Então, eu pego, faço uma segunda substituição no composto padrão e esse composto padrão agora vai me dar um outro resultado, não é verdade? A gente vai ver na tabela lá e eu acho que isso vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem. Então, o que acontece? Quando eu faço mais de uma substituição, que não é o caso, né, da cloroquina e da hidroxicloroquina, que foi uma substituição só, o valor de π para o composto vai ser a soma dos valores de π de cada substituinte. Então, eu sempre volto aqui nessa fórmula, eu tenho o composto padrão mais o coeficiente do derivado monossubstituído, certo? Aí dá um valor, certo? Depois eu pego a cloroquina de novo aqui e coloco a cloroquina como sendo o meu log de P. O P de X vai ser o outro substituinte, ele vai me dar um outro resultado, certo? Agora eu quero testar um outro substituinte, então eu volto aqui, log de P, hidroxicloroquina. P de X vai ser o meu outro substituinte, e assim sucessivamente, tá? Então, quando eu tiver vários resultados, né, eu vou pegar os resultados das análises individuais de cada um dos substituintes, vou somar para poder falar qual que é o valor total da contribuição de todos esses substituintes para aquele composto padrão. Entenderam? Facinho, né? Então, aqui, olha, no próximo slide, eu acabei colocando um exemplo para vocês, para ficar mais fácil de entender. Então, eu coloquei aí, ó, exemplo, aí coloquei bonitinho, ó, o valor de π para o grupamento de cloro do clorobenzeno poderia ser calculado a partir dos coeficientes de partição do benzeno e do clorobenzeno, tá? Então, tenho lá o benzeno, o anelzinho aromático lá, bonitinho, tá? E o clorobenzeno. Então, o que seria o clorobenzeno? É o anel aromático lá do benzeno. Eu tiro o hidrogênio e coloco um cloro, que é um halogênio, certo? Então, eu tenho
clorobenzeno e benzeno. Então, vou voltar para o enunciado, para a gente não se perder. O valor de π para o grupamento de cloro do clorobenzeno poderia ser calculado a partir do coeficiente de partição do benzeno. Então, benzeno vai ser o nosso composto padrão, e do clorobenzeno, que vai ser o nosso composto monossubstituído, né? Monossubstituído porque entrou só o cloro, só o halogênio, e eu fiz uma substituição só. Então, o que eu faço? Eu tenho que o valor, né? O π do cloro vai ser igual ao log de P do clorobenzeno menos o log de P do benzeno, certo? Então, substituindo os valores apropriados de P, lembrando que esses valores eles são tabelados, então não precisem se descabelar, né? Ninguém tem que decorar nada, tá? Precisa só aprender a trabalhar com os dados. Eu tenho, então, que π de cloro vai ser igual a 2,4, que vai ser o log de P do clorobenzeno, menos 2,3, que é o log de P do benzeno. Então, eu tenho um valor aqui de 0,71. E qual que é a conclusão que a gente chega nesse momento? Então, eu tenho um valor positivo, certo? Para π. Se o valor de π ele é positivo, isso significa que o cloro ele contribui de forma positiva em termos de coeficiente de partição. Então, olha, voltando aqui, ó, quando eu tenho valores positivos de π, isso indica que o substituinte possui uma lipofilicidade maior que o hidrogênio, tá? Então, é essa conclusão aqui que a gente tem que chegar, sempre comparado com o hidrogênio, ok? Então, eu coloquei aí a tabelinha para vocês, ficou meio ruinzinho, né, gente? Mas ficou só um pedacinho aqui, ó. Aqui dá para ver no material de vocês. Então, aqui eu tenho um anel aromático, tá vendo? Com uma hidroxila aqui e um X aqui nessa pontinha aqui, ó. Onde a minha foto tá em cima, tá? Então, o que eu tenho aqui? Vamos fazer a análise dessa tabelinha aqui. Eu tenho, então, aqui colunas, né? E linhas. Então, eu tenho na primeira coluna aqui, eu tenho substituintes que eu vou chamar de X, certo? Na segunda coluna, eu tenho sistemas alifáticos, ou seja, sistemas abertos, cadeias abertas, ok? Na segunda coluna, eu tenho aqui anel aromático ligado a X, lembrando que X vai ser um destes substituintes aqui tabelados, certo? Aqui, olha só, eu tenho anel aromático, certo? Eu tenho X ligado a esse anel aromático aqui, e eu tenho aqui um substituinte novo aqui, né? Quem que é esse substituinte novo aqui? É o dióxido de nitrogênio, né? Então, eu tenho o dióxido de nitrogênio aqui ligado ao anel aromático, mais o X aparecendo aqui. Na próxima coluna, na quarta coluna, eu tenho 1, 2, 3, 4. Na quinta coluna, eu tenho, então, anel aromático ligado ao X, lembrando que o X são esses substituintes aqui, né? Com um grupamento aqui hidroxila, tá? Então, primeiro a gente precisa entender essas colunas para a gente compreender o quadro de forma correta, porque senão a gente não entende o quadro, a gente não entende como é que funciona o quadro e a gente não consegue resolver atividade nenhuma e a gente acha que não entendeu, tá? Então, bora lá. Se eu tenho o substituinte X, certo? Quem que é X aqui na primeira linha? É o hidrogênio, certo? Então, se o meu substituinte aqui é o hidrogênio, se eu tenho uma cadeia aberta e faço a substituição por um hidrogênio, substituo um hidrogênio por outro hidrogênio, eu não tenho nenhum tipo de contribuição em relação ao composto padrão, certo?
Se eu tenho anel aromático, né, e eu tenho esse X aqui, se eu faço a substituição de X, né, por hidrogênio, ele vai ser sempre zero, tá? Então, o que que isso quer dizer? O hidrogênio, ele é neutro em termos de coeficiente de partição. Ele não vai melhorar e nem piorar o coeficiente de partição, certo? Então, como ele é sempre zero, a contribuição dele é nula em termos de coeficiente de partição, a gente sempre faz a comparativa com o hidrogênio. Principalmente porque toda vez que eu faço uma substituição na molécula do composto padrão, essa substituição, ela, a princípio, é a retirada do hidrogênio dessa molécula e a colocação de um novo grupamento, certo? Para eu perceber se esse grupamento, né, para eu avaliar se esse grupamento, ele contribui de forma positiva ou negativa, certo? Então, o alvo vai ser sempre hidrogênio, ok? Então, vamos lá. E agora, se eu substituo o X, então aqui, olha, eu tenho X. Se eu, mentira, aqui, ó, eu tenho X. Se eu utilizo agora o grupamento metila, o CH3, certo? Então, X aqui, então eu tenho um radical, eu tenho uma cadeia aberta normal, né? E aí eu faço a substituição aqui por CH3, né? Grupamento metila. Substituir pelo grupamento metila. Olha só, se o sistema for aberto, for alifático, a contribuição, né, desse composto vai ser de 0,5, tá? Se for um anel aromático sem nenhum outro substituinte, a contribuição vai ser de 0,56, certo? Se for um anel aromático, né? Substituindo aqui o X, mantendo, no caso, o dióxido aí, ó. Gente do céu. O dióxido de nitrogênio, eu ia falar dióxido de carbono, o dióxido de nitrogênio, né? Então, a contribuição dele vai ser de 0,52, certo? E se eu substituir X aqui por um anel aromático que contém, então, já uma hidroxila substituída, a contribuição dele vai ser de 0,49. Então, vocês podem ir observando, né, que à medida que eu modifico o substituinte e de acordo com o tipo, né, da molécula padrão, né, do composto padrão, essa contribuição, ela tende a mudar. Então, eu vou tirar aqui, por exemplo, eu vou para o flúor aqui, olha, a contribuição em cadeia alifática, menos 17. Quando eu faço a contribuição aqui na anel aromático, já vai para positivo, 0,14. Para esse tipo de sistema nem é calculado, e se eu tenho um anel aromático substituído por uma hidroxila, a contribuição dele também é positiva, de 0,31. Então, olha que interessante, se eu tenho um sistema de anéis, né, um sistema fechado, a contribuição dele é positiva, mas em termos de cadeia aberta, a contribuição dele é negativa, ou seja, ele não vai aumentar o coeficiente de partição da molécula como um todo, mas se for em sistema de anéis, ele consegue fazer uma contribuição melhor. Então, percebam como que isso altera de acordo com o tipo de molécula padrão, certo? E o tipo de substituinte que está sendo colocado na molécula. Então, isso é questão de vocês lerem, discutirem e depois a gente tira dúvida no grupo, se houver, ok? Preciso que vocês deem uma olhada na tabela para vocês compreenderem ela direitinho. Já expliquei como que ela funciona, ok? Então, antes da gente entrar nos parâmetros eletrônicos, uma vez que a gente finalizou aqui os parâmetros lipofílicos, né? Eu vou finalizar esse vídeo para ele não ficar muito longo. Vou deixar o vídeo para vocês assistirem. Vou gravando o outro para a gente postar, né? E para a gente dar sequência ao nosso conteúdo, ok? Então, até daqui a pouco. Beijos para vocês. Deem uma olhada no vídeo. Se precisar ficar voltando, voltem. Se tiver muito repetitivo, depois vocês me contam o que é que vocês acharam aí
da aula, tá? Um abraço para vocês, até daqui a pouquinho.